Bem, eu tô sem energia aqui em casa hoje, então eu tô gravando o vídeo meio que num cenário, num posicionamento da forma que vai dar aqui, então vocês não reparem nisso. Mas acredito que esses momentos que a gente fica sem rede social, sem esse tipo de movimentação, sem essas muitas coisas que nos distraem, isso traz pra gente uma reflexão um pouco mais profunda sobre muitas coisas, né? E eu acho que a coisa profunda que eu estava refletindo é que o quanto que o barulho, o quanto que tudo que está à nossa volta, ao nosso redor, tudo que nos traz essa distração tão grande, como rede social, como TV, como trabalho, tudo isso tira o nosso foco daquilo que realmente importa, né? E quando eu falo que realmente importa, não é que as outras coisas talvez não sejam importantes, que o trabalho que traz o seu sustento não seja algo que importa, mas que ele não importa tanto quanto a sua vida, a sua fé e quanto a si mesmo, né? Em muitos momentos, nós nos vemos encurralados pelos nossos próprios pensamentos. Nós nos vemos ali rolando o feed no Instagram, o feed do YouTube, o feed dessas mídias sociais que nós temos, e não paramos para pensar que o que mais importa está aqui conosco já. Que é nós e Deus, o nosso relacionamento com Deus. Eu tô lendo Jeremias, né? Naquele fluxo de ler a Bíblia inteira todo ano. E em Jeremias, ali, você fica perplexo de ver o quanto que as pessoas de Judá, né, principalmente, eles estavam perdidos nos seus próprios pensamentos, né? O quanto que eles estavam perdidos de tipo assim, nós estamos aqui oferecendo incenso aos nossos ídolos, né? Deixa eu só abrir aqui em Jeremias para ver, mais ou menos na altura ali de Jeremias 44, e nós estamos, eles falavam para Jeremias, enquanto nós estávamos oferecendo incenso para outros deuses, não nos faltava comida, não nos faltava alimento, e vamos continuar com isso, mesmo Deus falando através de Jeremias, que eles seriam levados cativos para a Babilônia, e eles foram, mesmo Deus advertindo através da boca de Jeremias de que não era para eles descerem para o Egito, e eles desceram, né? E a gente imagina, cara, se a gente está vendo tudo isso na nossa frente, assim como eles viram naquele momento na frente deles acontecendo tudo aquilo, por que que eles não deram ouvidos? Bem, a gente pode pensar em nós mesmos. Nós vemos a todo dia Deus nos chamando, a gente vê todo dia coisas, o nosso tempo passando e a gente não dá ouvidos. A gente não vê que estamos nos perdendo num ciclo vicioso e infinito todo dia. Num ciclo de rolar um feed, num ciclo de não fazer as coisas como se fosse para Deus. Num ciclo vicioso e perdido de uma rotina cega e pobre. Quando a gente fala de pobreza, muitas vezes a gente vai pensar em dinheiro, mas eu acho que não é só essa pobreza que existe, essa é muito dolorosa sim, ela afeta muito a nós e nós temos que trabalhar, estudar, buscar, empreender e ter rendas extras, nós temos que fazer isso. Só que tudo hoje a gente está dependente, por exemplo, de tecnologia. E esse vídeo que eu estou gravando aqui é um pouco diferente. Ele vem nessa linha de que tô sem energia em casa, sentei aqui, tava com reflexões nesse sentido e vou gravar um vídeo. E saiu que quando não há essa energia elétrica, quando não há as distrações das mídias sociais, quando a gente não tá ali às vezes trabalhando, pô, você fica irado, né? A energia acabou e eu poderia estar trabalhando, produzindo, ganhando dinheiro, fazendo alguma coisa, e não dá porque não tem energia. Só que ao mesmo tempo a gente pensa, cara, e esse silêncio que há muito tempo eu não reparava que ele existe? Esse silêncio de ouvir as árvores, eu moro num lugar que tem muitas árvores em volta, e ouvir simplesmente o vento passando pelas árvores, sentir que existe uma vida para além de toda essa correria que eu tenho vivido, toda essa correria que eu tenho buscado,
e tudo isso que no final das contas vai ficar. A gente, no último vídeo, falou, né, sobre a comparação da caneca cheia de água para R$ 1 bilhão, que é Cristo. E todos os dias a gente está desprezando R$ 1 bilhão. Todos os dias a gente faz a vida passar aos nossos olhos sem perceber que existe algo mais valioso do que a nossa própria vida. Existe algo mais valioso em tudo isso do que viver só para uma vida comum como nós temos vivido. Existe algo mais valioso que é o sentir a vida passar por nossas mãos e ficar. Porque atualmente a vida ela passa de um jeito que nós nem sentimos que ela existe. Porque você acorda, vai trabalhar, vai estudar, chega em casa e você já não tem mais ânimo, você já não tem mais força. Simplesmente você vai dormir para viver um outro dia produzindo como se fosse uma máquina para outra pessoa. Para viver os sonhos de outros. E veja, eu não condeno o trabalho, pelo contrário. O trabalho dignifica o homem. Só que a gente não tem que viver só disso também, né? E às vezes eu me pego num pensamento meio 8 ou 80, ou trabalho demais, ou às vezes eu quero largar tudo. Só que a gente tem que ter um equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio de viver a vida completa. E se a vida nos dá uma atribuição de trabalhar, nós temos que trabalhar. Mas se ela nos dá a possibilidade de termos um lazer, uma distração sadia que vai transformar nossa mente, uma leitura que não é uma distração, mas que nos agrega muito valor, que nos traz um verdadeiro conhecimento daqueles que passaram antes de nós e que deixaram esse conhecimento, que já viveram muitos anos, né? Então você imagina, você vai conversar com seu avô, com sua avó, eles já viveram 90, 100 anos, 80 anos nessa terra. Quantas coisas eles viram, quantas transformações. Imagine então um livro que foi escrito há 1.600 anos atrás, 2.000 anos atrás. A própria Bíblia, que são as palavras de vida de Deus para nós. O que dá para a gente aprender com isso? Sabe, a Bíblia, ela tem o seu formato de leitura narrativo, e tem o seu formato profético. Então a gente pode entender não só as promessas de Deus, a gente pode entender também o que aquele tempo se passava e o que mudou ou não daquele tempo para nós. Imagine o povo de Jerusalém naquele tempo criando seus ídolos e adorando seus deuses. Eles falam da rainha do céu, né? Que provia para eles. Mas ao mesmo tempo Deus fala, não era ela que provia. Era eu que eu não tinha tirado minha mão ainda sobre vocês de abençoar, só que vendo todo aquele mal, vendo vocês vivendo aquela vida, eu tirei a minha mão de cima e aí sobreveio o mal. Então, veja, em muitos momentos a gente atribui a nossa vida, as conquistas, as felicidades, a coisas que não são as coisas corretas. E ter dinheiro é muito bom, não ter ele é muito ruim. Só que viver uma vida onde você não desfruta daquilo que você ganha é tão ruim quanto não ter, porque você no final também não tem. Então, quando nós pudermos, sempre que nós pudermos, nós devemos parar, analisar e ver o silêncio. Porque no meio da bagunça sempre há distração, no meio do barulho há pobreza, há miséria, há falta, há tudo que não presta. A inteligência, ela é silenciosa. A sabedoria é silenciosa. A paz. Você pode perceber que a paz ela não vem nos momentos de bagunça, de barulho. A paz ela vem num momento de silêncio que você entende e você reflete que verdadeiramente você está ali, só você e Deus. E a paz dele sobrevém sobre você. Sabe, foi diferente. Hoje, por uma casuística, eu simplesmente vir e pensar nisso e entender que, cara, essa é uma reflexão que eu deveria fazer mais. Me afastar um pouco mais, ir para algum lugar que eu tenha só o silêncio de Deus,
para estar na solitude com Ele, para pensar numa palavra que eu li de manhã, alguns capítulos da Bíblia que eu li de manhã, e que podem me agregar hoje à noite, e que podem mostrar através de algo casual, que às vezes talvez não seja tão casual assim, porque nenhuma folha ela cai de uma árvore, a palavra diz, se não for Deus que permitiu. Também tem a passagem, né, se eu não me engano, em Mateus, que Cristo fala, bem-aventurados são os que choram. E por que bem-aventurados são os que choram? Isso, e bem-aventurança, né, no hebraico ali, no grego, bíblico, no idioma original, quer dizer alegres. Alegres são os que choram? Que sentido tem isso, né? Alegres são aqueles que choram porque eles serão consolados. Então, do que eles serão consolados? Quando ele está falando daquilo, ele está falando do pecado. Ele está falando dessa desobediência. Quando nós choramos com os pecados, quando nós choramos com aquele mal, quando nós choramos e nos afastamos e nos arrependemos de tudo aquilo que é mal, nós somos bem-aventurados. Então, que até linka, né, com o vídeo de Se Crente Sofre, sim, nós sofremos, só que nós sofremos de uma forma diferente. O sofrimento, ele se dá no sentido de que nós sofremos em pecar, nós sofremos em falhar, nós sofremos em ser maus. Quando você se converte, quando você está vivendo uma vida com Deus, você quer se afastar daquele mal. E diferentemente de quando você vivia uma vida de pecado, de falha, de erro, que você tinha na sua rotina até data e horário marcado, um rolezinho para pecar, quando você se converte, você se afasta daquilo. E você peca menos, mas infelizmente você continua pecando. E quando você peca, você se entristece. Você chora. Não um chorar emocional, simplesmente por chorar, porque todo mundo chora em algum momento. Mas você se entristece verdadeiramente com aquele mal e você pede que Deus te lave, te transforme, que Deus te cure e te liberte daquilo. E por isso que ele diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Quer dizer, ele vai ter o perdão para nós. E é aí que tá. A gente volta no assunto do silêncio e de todo esse pensamento. Eu penso que hoje eu me entristeci por ver que a minha vida ela continua andando em um círculo todos os dias, de que eu me importo muito mais comigo mesmo, ou com o meu trabalho, ou com minhas coisas, com as minhas forças, do que simplesmente ser transformado por Deus, do que aproveitar essa existência também, né? E o importante dessa existência, na verdade, é que, como Deus nos concedeu essa graça de viver, nós temos que viver ela completamente nele. Aproveitar o propósito que ele deu para nossas mãos. Se ele deu um propósito para você sentar e gravar um vídeo, ou tocar uma música, ou ir nas praças e evangelizar, faça, viva isso em completude. Se você está num momento de silêncio, agradeça a Deus e esteja com ele, reflita na palavra dele, reflita nele. Aproveite a presença dele naquilo. Se importe menos com quem está na bagunça, no barulho, e se importe mais contigo e Deus, porque no final das contas nós viveremos um relacionamento eterno com Ele. Nós viveremos uma vida para a eternidade com Ele, não conosco, não com... Por mais que nós tenhamos diversos irmãos que estarão conosco, Deus é o centro de tudo. Nosso relacionamento com Ele é o que vai pautar tudo que nós vamos viver para sempre. É viver com Ele para viver uma vida em eternidade. É caminhar com Ele, seja na bagunça ou no silêncio, no barulho ou na solidão, na solitude. Sentir o vento, as árvores balançando e saber que você é guardado como um filho de Deus. E saber que há um momento de descanso, mesmo numa casuística, quando você está sem energia na sua casa. Então, essa é mais uma reflexão, não tem muita pauta detalhada, foi mais um pensamento, um estalo que eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo, eu vou compartilhar isso. E se para você faz sentido, se para você é algo que talvez agregue ou que te faça pensar, deixa o seu like, compartilha e também comenta aí no vídeo
para que eu possa saber qual o momento que você tem negligenciado, para que nós possamos juntos aqui compartilhar e entender o que nós temos esquecido de verdadeiramente viver, porque é importante viver essa vida completa, seja na correria ou seja no silêncio. Mas os momentos de silêncio, eles agregam muito mais para nós, no sentido de conhecermos a nós mesmos e conhecermos ao Deus que nós servimos. Porque é no secreto, quando você fecha a sua porta, que Ele vem, te visita e te transforma. Não só nas atitudes diárias, não só no dia a dia, não só quando você está pregando ou quando você está falando para uma câmera, como eu estou aqui, mas quando está só você e Ele, que só Ele te vê e só você vê a Ele. Mais nada e mais ninguém. Então Deus te abençoe, acompanhe aí o canal, assista os outros vídeos e reflita, né? Assim como eu refleti hoje, tenho refletido, que Deus te guarde, te abençoe e conceda a você uma transformação de mente, a nós, todos os dias. Deus te abençoe.